Marcos capítulo 10, versículo 32 a 45. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Vamos ler juntos o verso 45? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E adentramos, irmãos, no novo ano, uma nova década, 2020. Certamente expectativas e apreensões batem à nossa porta. Certamente você espera algo desse ano, e quando a gente vê o cenário, a expectativa que brota no nosso coração, a gente vê que o cenário adentrando 2020 já é um cenário difícil. Crise internacional, quem não seguiu aí a crise entre os Estados Unidos e o Irã? Catástrofes nacionais, a gente viu, por exemplo, o país da Austrália ardendo em chamas. E também doenças misteriosas, por exemplo, lá em Minas Gerais, já houveram 3 casos de morte, de uma doença misteriosa que aconteceu em Belo Horizonte, no bairro de Buritis. Os médicos não sabem o que é. A saúde pública está fazendo exames e necrópsia no corpo daqueles que morreram, porque tal doença, quando apareceu sintoma nas pessoas, depois de 3 dias, elas faleceram. E o que me chamou a atenção nesse quadro estranho, é que o primeiro homem, Cidinha, a morrer, era de Ubá, da minha cidade. Interessante, irmãos, que adentramos esse ano, e de repente no seu coração tem um quadro de expectativa. O que será desse ano? Quando a gente olha para esse texto, irmãos, no versículo de número 32, a Bíblia diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém para a sua última semana de vida. A cruz estava às portas. Sua última e derradeira semana de vida e de ministério terreno estava à porta. Ele estava caminhando para Jerusalém, onde enfrentaria os seus algozes
e o plano de Deus para ele, que era a morte. O interessante é que a Bíblia diz que os seus discípulos, versículo de número 32, eles estavam tomados de apreensões. Os discípulos de Jesus estavam apreendidos, eles estavam com uma expectativa meio sombria, porque eles sabiam que Jesus não seria bem-vindo em Jerusalém. Se você se lembra, por ocasião, por exemplo, da ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11, quando Jesus diz que iria para Jerusalém, a Bíblia diz que os seus discípulos chegaram perto deles e assim: tu estás louco, você quer ir para Jerusalém para ser morto? Porque eles sabiam que a perseguição estava muito acirrada, principalmente no final do ministério de Jesus, e ele corria o risco de morte, mas diferentemente da morte de cruz. É por isso que no verso 32, se você conferir comigo, a Bíblia diz que os discípulos se admiravam, estavam tomados de apreensões, havia uma expectativa crescente entre eles do que poderia acontecer em Jerusalém na última semana de Jesus. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque eu acho que o tempo é oportuno. Nós já adentramos esse ano, e a minha pergunta para você nessa noite é o seguinte: o que você espera de 2020? Quais são as expectativas que você tem para esse novo ano, que ora se abre diante de nós e pelo qual nós já estamos vivenciando o seu início? Quando a gente olha para o texto, irmãos, a gente vê que existiam aqui algumas classes de pessoas com algumas expectativas no coração com respeito à última semana de Jesus. O interessante é que quando a gente olha para o texto, a gente vê que havia uma expectativa no coração de Cristo com respeito ao que haveria de acontecer. Confira comigo, por favor, o versículo 32 ao versículo 34. O texto diz assim: estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos, e estes se admiravam e o seguiam tomado de apreensões, e Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, veja bem agora no verso 33, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Está aí, querido, a expectativa de Cristo com respeito à sua última semana. A expectativa de Cristo é a expectativa do reino de Deus. Quando a gente olha para o texto, irmãos, a gente vê que o que Jesus esperava era que o reino de Deus e a vontade de Deus fosse feito na vida dele, mesmo que essa vontade fosse uma vontade que iria lhe causar grande dor e grande sofrimento. Essa era a expectativa de Jesus com respeito à semana que ele enfrentaria. Ele diz, olha, eu vou para Jerusalém, e lá eu serei cuspido, rejeitado, açoitado, crucificado, morto, mas depois eu ressurgirei dos mortos. Veja, querido, que a expectativa de Jesus é a expectativa com respeito ao reino de Deus, ao cumprimento da promessa do Pai, aquilo que Deus preceituou acontecer na vida de Jesus Cristo, e ele abraçou de forma bela e de forma altaneira. Quando a gente olha para o Evangelho de Marcos, a gente vê que no Evangelho de Marcos há uma temática muito bonita sobre o reino de Deus. Quando Jesus veio nesse mundo, o Evangelho de Marcos diz que a primeira pregação de Jesus Cristo foi com respeito ao reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A gente, quando abre o capítulo 4 de Marcos, a gente vê que o ensino de Jesus era a respeito do reino de Deus. Pastor Luciano já discorreu sobre as parábolas do reino aqui na IPVO. Veja que Jesus contou uma série de parábolas, e essas parábolas falavam sobre o reino de Deus. Marcos, irmãos, é o evangelho do reino de Deus. Jesus veio inaugurar o reino de Deus na terra, e ele veio cumprir a vontade do Pai.
Que coisa gloriosa! A expectativa de Cristo é a expectativa do reino de Deus. Eu vou cumprir a vontade do meu Pai. Eu vou cumprir aquilo que Deus tem para mim. Eu vou cumprir aquilo que o meu Pai designou pelo qual eu viesse a esse mundo, a cruz e a ressurreição. Que coisa gloriosa, irmãos! A expectativa de Cristo e a expectativa do reino de Deus é a expectativa da entrega, do sacrifício, do altruísmo, do oferecimento gracioso, da obediência. Quem não se lembra do diálogo travado de Cristo com a mulher samaritana? Um dos textos mais lindos na Bíblia. A Bíblia diz que aquela mulher vinha tirar água ao meio-dia. A Bíblia diz que essa mulher já tivera 5 maridos. E aquele homem que estava com ela, o próprio Jesus denunciou a ela: não é o teu marido. O encontro de Jesus com essa mulher samaritana, irmãos, quebrou vários paradigmas. Primeiro, era inadmissível um homem conversar com uma mulher em público. Jesus conversou. Segundo paradigma, era inconcebível um mestre da lei conversar com uma mulher em público. Mais inconcebível ainda, Jesus conversou. Era inconcebível um judeu se dirigir a um samaritano. Jesus se dirigiu. Jesus, irmãos, quebrou vários paradigmas, e aquela mulher foi ali buscar água ao meio-dia, e Jesus então inicia um diálogo glorioso, majestoso, poético, encantador. Se você soubesse quem está te pedindo água, você é que pediria a ele essa água, e ele te daria água viva. É claro que essa mulher não compreendeu. É claro, querido, que olhos fechados para as coisas de Deus não compreendem os mistérios do reino. E Jesus então insiste dizendo o seguinte: se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Essa mulher então olha para Jesus e disse: dá-me dessa água. E Jesus então, irmãos, entabula um diálogo, dizendo sobre a condição dessa mulher. E o interessante é que no final desse diálogo glorioso e maravilhoso, onde Jesus se revela a essa mulher de forma clara, porque ela pergunta: quando o Messias vier, ele nos anunciará todas essas coisas. E Jesus então, pela primeira vez, irmãos, em todos os escritos do Novo Testamento, nos evangelhos, seja nos sinóticos ou no evangelho de João, ele revela claramente quem ele é. Eu sou, eu que falo contigo. Irmãos, isso é algo primoroso, sabe por quê? Porque Jesus se revela a uma mulher, e porque Jesus se revela a um samaritano. 2 excluídos, 2 pequeninos, 2 coisas que a cultura judaica rejeitava. E Jesus então, de forma clara, ele declara quem ele é, exatamente para essa mulher. E a Bíblia diz, irmãos, que essa mulher maravilhada, ela toma, deixa o seu cântaro, e o texto é bonito porque a gente fica pensando: puxa, essa mulher foi buscar água, mas quando ela recebe a revelação de quem Jesus é, ela deixa o cântaro. Eu não preciso mais dessa água. E a Bíblia diz que ela vai correndo na sua aldeia, e ela anuncia para toda a aldeia aquele que disse para ela que é água viva. Mas nesse intervalo, irmãos, tem uma coisa interessante no texto. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus chegam, e eles chegam com alimento, e eles então mostram para Jesus o alimento e dizem assim: mestre, come. E Jesus então olha para os seus discípulos e diz assim: uma comida eu tenho para comer, e vós não sabeis qual é. E no versículo 34, irmãos, Jesus diz o seguinte: uma comida eu tenho para comer, e a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, e consiste em realizar a sua obra. Qual a sua expectativa
para 2020? O que você espera de 2020? A expectativa de Jesus ao entrar em Jerusalém era cumprir a vontade de Deus, era obedecer a palavra de Deus, era cumprir aquilo que estava preceituado por Deus para que Ele realizasse. Essa era a expectativa de Cristo, a expectativa do reino de Deus. Pastor, mas quais eram as expectativas de Tiago e de João? Veja por favor, confira por favor no texto, no verso 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Irmãos, o texto está colocado de forma intencional. O pastor Luciano já disse isso aqui várias vezes e vou tornar a repetir. A forma que o texto é colocado no contexto dos evangelhos também nos ensinam grandes verdades. E não apenas o texto em si e a narrativa do texto. Veja que Marcos, ele é muito inteligente, por quê? Porque ele coloca um contraste poderoso entre a expectativa de Cristo, que é o reino de Deus, e a expectativa de João e Tiago, que é o reino do ego. Nos choca, porque depois que Jesus disse: Olha, eu vim aqui cumprir a vontade do meu Pai, eu vim aqui entrar em Jerusalém para entregar a minha vida, sacrificar a minha vida, dar a minha vida, cumprir aquilo que o meu Pai preceituou para mim. Irmãos, logo em seguida, esses homens entabulam um diálogo e dizem assim: Senhor, quando o Senhor vier no teu reino, dá-nos o lugar de glória, dá-nos o lugar de honra. E aí, irmãos, quando eu olho para o texto, eu vejo que enquanto a expectativa de Cristo é a obediência, é o reino de Deus, é cumprir a vontade do Pai, a expectativa de Tiago e João é a expectativa do reino do ego. A expectativa do reino do ego, irmãos, é sempre assim, é a busca pelo destaque, pelo poder, pelo lugar de honra, pela glória terrena, pelo reconhecimento humano, é a expectativa do status, de ser o primeiro, de estar acima de todos, de ter o aplauso de todos, de ser reconhecido por todos. Os discípulos tinham um problema com isso. Se você der uma olhadinha no capítulo 9, no versículo 33 ao 37, do próprio Evangelho de Marcos, aconteceu um incidente muito próximo desse, onde Jesus já tinha ensinado isso para os seus discípulos, mas que cabeça dura a nossa. Cristo nos ensina, mas a gente é tardio para aprender. Eles já tinham feito essa pergunta a Jesus. Você quer ver uma coisa? Volta um pouquinho a página da sua Bíblia, no capítulo 9, no versículo de número 33. Veja bem o que esses discípulos perguntaram para Cristo, e logo em seguida, novamente, irmãos, eles buscam esta mesma coisa. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, Jesus interrogou os discípulos: De que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio. E vocês vão ver por que eles guardavam silêncio. Porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Veja, querido, que os discípulos tinham um problema. Nós temos um problema. Você tem um problema. Pastor, qual é o nosso problema? A expectativa do reino do ego, o lugar de honra, o lugar de destaque, de querer ser o melhor de todos, de querer buscar a glória terrena, de querer buscar a posição de honra, de destaque entre os outros. Veja, querido, que eles se calaram quando Jesus perguntou: Escuta aqui, o que vocês estavam discutindo ali atrás? Mas, irmãos, não tem jeito. Jesus é Deus, Ele conhece todas as coisas,
E ele denuncia esse problema, fruto do pecado, no coração do homem, que é sempre querer mais e mais e mais, estar acima dos outros, ser melhor do que os outros. Veja que lá atrás Jesus já ensinou uma grande lição. Veja como ele exemplifica o ensino dele. Verso 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus já tinha dito isso para eles, mas eles não aprenderam. E aí Jesus toma uma decisão dramática, ele usa um teatro. É por isso que eu já disse aqui, meu pastor, que eu adoro teatro na igreja. E se você não gosta de teatro, nós temos que rasgar um monte de página da Bíblia, porque Jesus foi um mestre no teatro. Jesus fez muitas atitudes teatrais para ensinar as verdades aos seus discípulos. Essa aqui é uma delas. Pastor, o que Jesus faz? Jesus pega aquele ser que era considerado o de menor importância na cultura judaica na época, menor ainda do que as mulheres. Quem eram? As crianças. Criança não tinha lugar, irmãos. Criança não era nem contada. Se você lê alguma genealogia na Bíblia, olha que tem muitas, você não lê uma genealogia que conta as crianças, só os adultos. Mas aí Jesus, irmãos, para quebrar o paradigma, está vendo? Olha o que ele faz, verso 36. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. A ideia de receber uma criança é a ideia de servir a criança. Jesus pega aquele cidadão mais insignificante da cultura judaica, põe no seu colo e diz assim: se vocês não servir essa criança, vocês não vão herdar o reino de Deus. Então veja, meu irmão, voltando lá no capítulo 10 de Marcos, o interessante é que Jesus já tinha ensinado isso para os discípulos, mas como é difícil, irmãos, como o reino do ego é um reino poderoso, como esse desejo que o homem tem por proeminência é um desejo poderoso. Eu chego a dizer, irmãos, que é a expectativa mais antiga e a mais vil expectativa do homem corrompido pelo pecado é o desejo de se sobrepor aos outros, ser melhor do que os outros e buscar um lugar de honra em prol dos outros. Outra coisa que eu quero dizer para vocês: todo ser humano, quando busca essas coisas, ele colhe inimizade, problemas e discussões e porfias. Foi o que aconteceu com os discípulos. Se você der uma olhadinha no versículo 41 do capítulo 10 de Marcos, no versículo 41 o texto diz assim: ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: o reino do ego, ele pode trazer para você um prazer e uma satisfação momentânea, mas ele deixa um rastro de destruição. Houve uma quebra na comunhão do discipulado, houve uma quebra na amizade dos 12, houve, irmãos, uma dissensão, uma facção, houve uma inimizade entre eles. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos os 10 se indignaram contra João e Tiago. Em outras palavras é o seguinte: escuta, quem que esses caras pensam que são? Melhores que nós? Todas as vezes, irmãos, que a gente faz dessas coisas o nosso Deus, e que coloca a nossa vida em expectativas dessa forma, não significa que às vezes você pode até conquistar. Pode sim. Isso não significa de repente que você pode ter muitas alegrias e até muitos prazeres com isso. Pode sim. Mas lá na frente, irmãos, isso vai te mostrar uma face muito carrancuda, e às vezes vai deixar atrás de você um rastro de inimizade, de facção, de divisão e de descontentamento. O interessante, irmãos, que quando eu disse que essa é a mais vil e uma das mais claras expectativas do ser humano, é porque desde os primórdios da humanidade que o homem é assim. Desde o início, irmãos, da criação de todas as coisas, a gente vê essa expectativa do reino do ego, expectativa de posição, de status, de distinção aos olhos das pessoas,
eu vejo isso nas próprias Escrituras Sagradas. Lá no início, irmãos, lá nos primórdios da história da raça humana, isso já aconteceu lá na Torre de Babel. A Bíblia diz que Deus enviou um dilúvio na terra, porque era mau todo o desígnio do coração do homem. E de repente você conhece a história, quando essa terra novamente é povoada, há um recomeço cheio de esperança. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo 11 de Gênesis, que o homem então, eles se reuniram num só lugar, e eles resolveram construir uma cidade, e uma torre com um topo bem alto. Pastor, até aí não tem problema nenhum. Eles querem construir uma cidade para se sentirem seguros, e eles querem construir uma torre com um topo bem alto, para adorar a Deus, para celebrar esse Deus, para ter comunhão com Deus. Mas esse é o problema, irmãos, porque lá em Gênesis capítulo 11, no versículo de número 34, lá no versículo de número 6, o texto diz assim: construamos uma cidade com uma torre, um topo bem alto, para que tornemos célebre o nosso nome. Para que tornemos célebre o nosso nome. Veja, querido, que desde a fundação do mundo, desde que o mundo é mundo, desde que o mundo é habitado pelo ser humano, e o ser humano caído, Gênesis 11, versículo 4, você vê de forma muito clara como a expectativa do ego toma conta do nosso coração. Mas há ainda, querido, uma terceira expectativa aqui nesse texto, que eu queria deixar para vocês nessa noite. É a expectativa de Cristo para a sua igreja. Por favor, confira comigo o versículo 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Irmãos, como eu gosto dessa frase, e como essa frase me desafia. Mas entre vós não é assim. Existe um diferencial, irmãos, entre o homem natural e o cristão. Existe uma forma, uma praxis e um modus operandi e vivendi diferente do homem natural e regenerado, do homem regenerado. Existe, querido, uma dicotomia muito forte dada pelo próprio Cristo, onde ele mostra que existe um diferencial de conduta, de comportamento, de expectativa, de vida entre o cristão e o não cristão, aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo e aquele que ainda luta em trevas com o seu pecado. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: olha, entre vós não é assim. E aí ele dita como deve ser. Pelo contrário, verso 43, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Veja que Jesus reedita a mesma frase que ele disse para eles momentos atrás. Foi a frase que ele disse quando ele colocou a criança nos braços: aquele que quiser tornar-se o primeiro, seja o servo de todos. Mas, irmãos, como nós somos dificultosos nessa área. Como nós queremos as plataformas do sucesso, mas nós não queremos a humilhação e a humildade do serviço. Como, queridos, nós tensionamos o aplauso e a posição para, de repente, angariarmos os olhares dos outros. Mas Jesus, irmãos, ele diz assim: olha, entre vós não é assim. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pastor, qual é a expectativa de Cristo para esse ano de 2020 para a sua igreja? É a expectativa do serviço, é a expectativa do servo. E aí, irmãos, a coisa é muito bonita, sabe por quê? Porque o evangelho de Marcos, cada evangelho é reconhecido por um viés.
O evangelho de Marcos é reconhecido como o evangelho que retrata Jesus como o servo sofredor. Jesus em Marcos é o que serve. Jesus em Marcos é aquele que veio para servir. Jesus em Marcos, querido, é aquele que veio tomar sobre si o aguilhão do nosso pecado e levar naquela cruz para nos redimir do poder e do tacão desse pecado. O evangelho de Marcos, irmãos, é o evangelho do servo. E Jesus, de forma muito clara, irmãos, ele diz isso para os seus discípulos: olha, se vocês querem ser o primeiro, vocês precisam ser os últimos. Se vocês querem ser o maior, vocês precisam ser o menor. Em outras palavras, o cristão maior é aquele que serve, é aquele que oferece, é aquele que toma essa atitude humilde, onde Jesus exemplificou de forma dramática e bela, teatral de novo, no lava-pés. Que cena maravilhosa, que cena encantadora, que cena que me desafia, irmãos, todos os dias. Senhor, eu nunca te lavarei Senhor, nunca me lavarás os pés, Pedro disse para Jesus. Ele estava certo, Pedro estava certo, a cultura dizia isso, a sociedade dizia isso. O Senhor nunca vai lavar os meus pés, o Senhor é mestre, sou eu que tenho que lavar os seus pés. E Jesus então olha para Pedro e diz assim: Pedro, meu filho, eu vim quebrar paradigmas. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí, irmãos, o texto é muito belo, porque quando chega no final, quando ele lava os pés de todos, inclusive de Judas, imaginem. O texto diz que Jesus então tira a toalha, se veste de novo e faz uma pergunta: vocês compreenderam o que eu fiz com vocês? Ninguém responde. Jesus mesmo responde: pois bem, eu sendo mestre, vos dei o exemplo e vos lavei os pés. E se eu sendo mestre, vos lavei os pés, vos dando o exemplo, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Pastor, quer dizer que agora eu vou ter que sair por aí com a bacia e chegar no meu trabalho amanhã e lavar os pés de todos os meus funcionários? Pastor, significa que agora nós vamos cultuar a Deus assim com um monte de bacia aqui na frente, e eu vou ficar chamando gente para lavar os pés aqui? Talvez num culto desses poderia, né, Márcia? Seria até bonito, como eu já vi acontecer. Mas não, irmãos, Jesus é teatral. Jesus, ele quer mostrar uma realidade muito maior do que um ato físico, porque às vezes esse ato físico, você pode até lavar o pé do Luiz Fernando, mas no fundo você quer fazer o que com ele? Então o negócio não é esse. O negócio de Cristo é mais profundo. O negócio de Jesus não é com a superficialidade da lei. O negócio de Jesus é com o cerne da lei, é com o âmago da lei, é com o espírito da lei, é com o fundo do seu coração. O que Jesus quer mostrar é o seguinte: se você foi chamado por Cristo para ser um discípulo dele, você precisa viver uma vida em humildade, em serviço ao próximo. E aí eu te pergunto: quem é o teu próximo? A parábola do bom samaritano responde: o teu próximo é você se fazer de próximo de todo aquele que necessita de você, independente de quem seja. O interessante, irmãos, que hoje nós temos visto muitas pessoas com muitas dificuldades. Nós adentramos 2020 numa situação ainda muito difícil para muita gente, meu pastor. Tem muita gente, por exemplo, que está com dificuldade financeira. Tem muita gente que está enfrentando lutas tremendas em determinadas áreas da sua vida, e de repente adentraram 2020 com essas mesmas lutas. Mas eu vejo também, irmãos, que existem muitas pessoas que têm muitas coisas, que conquistaram muitas coisas, que receberam muitas coisas, mas que também não têm um coração generoso para compartilhar. Pastor, qual é a expectativa de Jesus para a sua igreja? É a expectativa, querido, do serviço. E parece que nesse texto, parece que a coisa funcionou. Pastor, por que nesse texto a coisa funcionou?
Porque Jesus introduz agora um exemplo que ele não tinha dado lá em Marcos capítulo 9. Aqui ele introduz o seu próprio exemplo. Olha o que diz aí o versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Parece, irmãos, que agora sim caiu a ficha. Parece que agora eles entenderam. E aquilo foi culminado no lava-pés. É por isso que depois, irmãos, a igreja de Jesus, a igreja primitiva, foi conhecida como aqueles que amam, aqueles que servem. O exemplo de Jesus, irmãos, foi o golpe de mestre. Foi, querido, aquele martelo que esmiuçou o coração duro dos seus discípulos. E no lava-pés, e na expectação, e na realidade da cruz, eles compreenderam, irmãos, que o mestre deles, sendo Deus, ele se fez servo e serviu ao pequenino. A expectativa, querido, de Cristo para a sua igreja é o serviço. E eu quero concluir, irmãos, porque, como eu disse a vocês, a beleza da Bíblia não está apenas no texto da narrativa, mas no arranjo da narrativa. Veja que Marcos, depois da declaração de Jesus, ele coloca a história do cego Bartimeu. Você conhece a história? Está aí no versículo 46 ao versículo de número 52. O texto diz, eu não vou ler, vou contá-la rapidamente, eu vou encerrar. O texto diz que Jesus então estava passando por Jericó. Por quê? Porque Jericó era caminho para ir a Jerusalém, sua última semana. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus então passa por Jericó, versículo de número 46, quando ele sai dessa cidade, a Bíblia diz que um homem, Bartimeu, filho de Timeu, preste atenção que existe na Bíblia o nome e o nome do pai desse homem. O texto diz que esse homem começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto diz, irmãos, que quanto mais esse homem clamava, as multidões, as pessoas que estavam ao redor, mandavam esse homem se calar, porque ele era um cego mendigo, sentado, um João ninguém, um sujeito que não tinha representatividade nenhuma, que ninguém dava confiança, ele vivia à beira do caminho, e o texto diz que ele era mendigo. Mas quanto mais eles diziam para esse homem se calar, mais esse homem gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí de repente, irmãos, num determinado momento, num teatro, veja bem Jesus, ele para e chama talvez um grupo que estava próximo dele, talvez dos seus discípulos, assim, por favor, chame aquele cego aqui. E a Bíblia diz que os discípulos foram então e chegaram perto do cego e disseram assim, olha, tem de bom ânimo, o mestre te chama. E a Bíblia diz que quando ele ouviu essa doce palavra, ele se levantou de um salto, lançou de si a capa. Eu já preguei isso aqui, não vou falar de novo. O que a capa simboliza? A Bíblia diz que ele lança de si a capa e dá um salto e vai ter com Jesus. Eu me lembro da palavra da Márcia hoje. A Bíblia diz que quando Pedro e João tomaram aquele coxo pelas mãos, ele levantou-se de um salto. Oh, aleluia, irmãos. Quando é Jesus quem chama, você não pode ficar no mesmo lugar. Quando é Jesus quem chama, a gente sai do lugar, e sai do lugar com um salto. A Bíblia diz, irmãos, que levaram esse homem a Jesus, mas quando esse homem chega a Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele enigmática. Qual é a pergunta? Está aí, ó. Está aí no versículo de número 51, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Duas coisas importantes eu termino. Primeiro, pastor, Jesus sendo Deus, ele não sabia o que o cego queria? Pois o cego era cego. Por que Jesus faz essa pergunta para o cego? Eu já falei aqui, irmãos, a resposta está no contexto, na exegese e no contexto, mas eu quero dar facilmente, aqui na minha opinião, é a pergunta que traduz a realidade do contexto. Quando Jesus ensina a você e a mim, que a nossa expectativa para o ano de 2020, tem que ser a expectativa do reino de Deus, tem que ser a expectativa de obedecer a Deus,
e obedecer a Deus através do serviço a Cristo e ao próximo, Jesus agora exemplifica fazendo a pergunta do servo. Qual é a pergunta do servo para o seu Senhor? Que queres que eu te faça? Em outras palavras, querido, quando Marcos introduz a narrativa do cego Bartimeu, e a pergunta que Jesus faz ao cego, é para chocar os seus discípulos, dizendo o seguinte: puxa, ele sendo Deus, ele faz a pergunta de um servo para um cego mendigo. Eu não sei, querido, se você consegue perceber a dimensão dessa coisa. Eu não sei se você consegue perceber como Jesus às vezes chocava os seus ouvintes, para que a sua mensagem ficasse grudada e criasse raízes e crescesse e frutificasse no coração dos seus discípulos. Que queres que eu te faça é a pergunta do servo para com seu Senhor. E Jesus faz essa pergunta para um cego mendigo. Em outras palavras, querido, a expectativa, o que eu espero de 2020, eu espero o que Deus tem para mim, nada mais, nada menos. Eu quero cumprir a vontade de Deus, eu quero obedecer a sua palavra, eu quero ter prazer nas coisas de Deus, eu quero entrar nesse culto e quando o louvor começar, eu quero cantar louvores a esse Deus, porque eu amo, o meu prazer está nele, Ele é quem me satisfaz. A expectativa que eu tenho para 2020 é a expectativa do reino de Deus, é a expectativa da entrega, é a expectativa do sacrifício, é a expectativa, irmãos, de dar, às vezes sem receber, é a expectativa do serviço. Deus tem chamado a mim e a você para servi-lo de todo o coração. E meu amado, cuidado, se você tem sobreposto essas expectativas de Cristo e de Cristo para a sua igreja, apenas com a expectativa do ego. Ah, pastor, eu quero conquistar nesse ano de 2020 um lugar ainda mais elevado no meu trabalho. Pastor, isso é ilícito? Não, não. Desde que você entenda que esse lugar que você quer mais alto no seu trabalho vai dar a você a possibilidade de servir melhor as pessoas. Aí sim, aí a sua expectativa é lícita. Mas se você tiver, querido, uma expectativa apenas para você ser visto pelos homens, a minha oração é que hoje o Espírito Santo toque em você, para que você reveja e repense o que você espera de 2020, o que você nutre de expectativa para 2020, porque certamente, se você divorciar a sua expectativa da expectativa de Cristo para com a sua igreja, sem ser profeta do caos, irmãos, longe de mim ser profeta do caos, mas o que eu encontro nas Escrituras é frustração e dor, e Deus não quer isso para você, nós não queremos isso para você. A realização humana nessa terra, ela não se faz conquistando as coisas para a glória pessoal. A realização nessa terra se faz perdendo as coisas por amor a Cristo, porque quando você perde, aí é que você ganha. Amém? Que Deus te abençoe e que você tenha sua expectativa no lugar certo, nas coisas certas, desse ano que nós já entramos nele. Amém?